Oh meu Algarve, meu bonito Algarve, com a tua gente de toda a gente, com o teu mar azul e tuas praias douradas, com o teu verde negro das figueiras, das grandes oliveiras e também das alfarrobeiras, e as lindas chaminés, como não há em lugar nenhum, sem esquecer as lágrimas de uma princesa, as flores das amendoeiras. Há muito tempo que este lugar de outrora do Algarve coleciona memórias. Localizada na orla costeira do concelho de Loulé, Almancil é freguesia desde 1836. Almancil é facilmente lembrado devido ao Parque Natural da Ria Formosa, um sítio de elevado valor botânico e o habitat natural de raras espécies ornitológicas. Aqui há vários empreendimentos turísticos de renome internacional e alguns dos seus campos de golfe estão considerados entre os melhores do mundo. Mas Almancil é ainda mais. Almancil tem história, tem costumes, tem pessoas da terra, pessoas que estão desde o início. E foram estas pessoas que responderam ao chamamento e quiseram contar-nos as suas histórias e memórias. Quando eu andava na escola primária, tinha que ir de manhã ir à erva para os coelhos, para os porcos, por isso. E cuidar de meus irmãos, ao fim de 4 anos veio um irmão, ao fim de 8 veio outra, e eu é que fui a dama. Minha mãe ia lá, saía, tinha que ficar ali, e às vezes fechados em casa, num quartinho pequeno, fechado à chave. Eu penso, tinha esta zona aqui de Almancil, ali dos bairros dessa zona, isso era um monte aqui, outro ali, isso era pouca gente. Hoje ainda se notam as casas velhas. Só em Almancil havia 125, como as casas que ainda aí estão algumas. Era uma casa aqui, outra ali, como nos conta o Armindo, mas todos se conheciam. Já a Maria José recorda com saudade as boas vizinhanças. As vizinhas que haviam, a gente conhecia-se todos uns dos outros e a gente chamava-se abrado. Chamava ou fulana, ou isto ou aquilo. E ela dizia, não estás em casa, ficas com a minha filha. E eu ia para a de meus vizinhos. E vice-versa, quando a minha mãe estava em casa, vinham os filhos dos outros para a casa da minha mãe. Mal a gente começa a andar de engatinhas, depois logo a arranjar serviço, logo. Sim, mas normalmente a gente aí a partir de 5, 6 anos já começa a fazer determinadas coisas. Porque naquele tempo a escola da gente era a escola de... trabalhava-se 3 dias ou 4 e era 2 dias para a escola e o resto estou a andar. Era a aprender as coisas já à maneira antiga, porque é o que havia. O Adelino diz que mal se começava a gatinhar já se podia trabalhar. Eram tempos muito difíceis e sem os direitos que agora temos como garantidos. Agora já se ganha um ordenado por mês, já se tem férias, já se tem essas coisas todas, isso está tudo bonito. Mas antigamente não havia férias, não havia ordenados, era o que eles queriam pagar. Se ganhava 7.500 por dia, era 7.500 pagava. Mas havia quem quisesse fugir dos campos, quem estivesse disposto a tudo para estudar, até pedir a Salazar. Foi o caso da Eugénia. Andava na escola e eu o que eu queria? Queria era estudar. E o meu pai dizia que não podia estudar. Tinha uma irmã e ela não podia estudar e também não podia. Ora, eu tinha 11 aninhos e o que é que eu faço? Escrevo uma carta ao Salazar. A dizer que gostava muito da escola, meus pais eram pobres e eu queria estudar. Passados meses, recebo aquela carta. Meu pai recebe aquela carta e não sabíamos o que é que era. E depois eu comecei a pensar, se calhar foi o Salazar que me mandou a carta para vir a Loulé, onde havia um centro, que eu já tenho poucas recordações, onde havia pessoas pobres, onde havia para ajudarem. E então eu quis saber se realmente era bom aluno ou isso para estudar, e era. O que aconteceu? Eles, depois, meu pai disse, não posso trazer a minha filha porque é muito longe e eu gasto muita gasolina e não posso. E eles, quando viram que meu pai naquela época já tinha carro, disseram que ela não era pobre. E não fui estudar por causa dele. Mas foi um bom pai.
E no meio de tanto trabalho, será que havia tempo para brincar? Nos tempos livres, nós brincávamos umas com as outras, na rua, íamos à casa das amigas, com muita liberdade, brincávamos, jogávamos o calhau, chamavam o calhau, jogávamos às escondidas, jogávamos as coisas todas de infância. Ainda havia caminho, não havia estrada ainda, era um caminho de terra, que fosse longe, que fosse perto, não havia problema nenhum. Nós podíamos ir, que não havia problema nenhum. A Célia conta-nos que eram mais unidos naquele tempo. Terá o Adelino a mesma opinião? A brincadeira a gente jogava, antigamente era como bola de trapo e ia-se a jogar a bola. Ia ali para um pedaço de terreno que tivesse ali. Depois a gente, nessa altura, isso era o ambiente da escola. Quando se andava na escola é que podia servir. Mas a maior parte era andar com o gado. A gente, todos na casa, tinham um porco ou dois para criar, que é para quando chegasse ao inverno, ter comida para nós todos. Tinha que criar o cabrito, tinha que criar a cabras, tinha que criar ovelhas, isso tudo. A gente tinha que dar para aquilo tudo. Da minha casa eram 5 irmãos, portanto a gente tinha que ser alimentado naquele processo. Nós, primeiramente, começámos com um burro, e depois começámos com uma mula, e depois começámos com a mula e uma carroça. E quando eu tinha uns 4 anos, nós tínhamos que se levantar, a minha mãe tinha que se levantar aí às 4 horas, coisa assim, para ir ao poço. O nosso poço onde nós íamos era São Lourenço, porque havia o poço de Almacil e havia o Poço Novo, mas nós, o mais perto, era São Lourenço. E, portanto, tínhamos que ir a essas horas, porque durante a noite o poço criava água e, se não fosse cedo, quando chegasse lá mais com o sol a nascer, as pessoas iam muito cedo à água, que era para terem água. Quando a gente chegasse lá, se fosse mais tarde, já não havia água. Depois o animal chegava lá, levava-se as cangalhas, com 2 cantros a cada lado, chegava lá, dava água ao animal, ele não bebia. Vinha-se com os 2 cantros de água, chegava à casa, ia dar água ao animal, ele bebia um cantro, ficava só um. Depois tinha que se dar água ao porco, tinha que se dar água às galinhas, tinha que se lavar a louça, tinha que se lavar a casa e sucessivamente o resto para os outros animais, né? Ora, um cantro de água, o que é que dava? 20 litros de água? Não dava nada. Longe vão os tempos em que as pessoas dependiam do trabalho dos animais para sobreviver. A água era escassa e os caminhos eram sempre tortuosos. Pusemos pés ao caminho pelo trilho de São Lourenço e encontramos estes tanques de salga de peixe que testemunham a presença romana na região. Nestes tanques fabricava-se o garum, um molho de peixes e crustáceos muito apreciado pelos romanos. Ao longo do trilho de São Lourenço encontramos as salinas de onde é extraído o sal de mesa. Em Almancil chamam-lhe o ouro branco, uma sublime maravilha da natureza a céu aberto. Temos tido a sorte de nos cruzarmos com verdadeiros artistas nesta viagem. A escritora almancilense Paula Assunção abriu-nos a porta de casa e contou como sempre guardou as histórias que viveu, mas só muito mais tarde as escreveu. Depois de vir para aqui é que eu comecei a escrever. Lá não tive nem um minuto. Mas estava tudo cá na minha cabecinha. Coisas que eu fazia, cantava às no trabalho. Estava lá uma moça que sabia cantar bem. A gente cantava tardes inteiras a desfolhar o milho e a apanhar as maçarocas e a gente cantava, fazíamos, era a despique, era fazer quadras de cabeça e as tardes passavam-se, os dias passavam-se e a gente gozava a vida de trabalhar.
Hoje em dia, Paula Assunção tem dezenas de livros publicados e é membro da direção da ASCA, mas recordou o momento em que teve o sonho de publicar um livro. Comecei a escrever numa máquina de escrever, que o meu filho comprou o computador, deixou a máquina, ficou para mim. Comecei a escrever com a máquina. Um dia estava ali na minha cozinha e estava fazendo o almoço e veio-me à cabeça uma quadra. E fui buscar ali o livro e o papel e começo a escrever. Escrevi mais de 30 quadros, tudo seguido. E digo, sim senhor, eu já estava maluca, não sei o que é. E digo, isto é o espírito de um poeta que veio para mim. Existe um sentimento que é universal, igual em todos os povos, sentido em todas as gerações, multiplicado em qualquer período da história. Sabem qual é? O amor. E o Armindo lembra-se bem da dificuldade que era estar sozinho com as meninas no tempo dele. Os homens sempre foram mais livres, pois isso, saíam de casa, pois... saíam de casa, pois isso, mas naquele tempo saíam de casa, esbarravam com as mães das raparigas, pois claro. Era difícil. As raparigas eram controladas pelas mães. Se não era assim namoros como é hoje. À janela, como a canção namorava-se à janela. Disse à janela. Nesse tempo era namorava-se à janela, né? Se diz. Mesmo que a gente gostasse de um rapaz, mas a mãe dizia logo, não danças mais que 2 músicas, porque senão começam a dizer já que é namorado. E não perdia-se logo, não. Tinha que se respeitar, porque naqueles tempos não se podia falar com um rapaz. Uma vez o meu marido eu estava em Lolé e o meu marido parou a bicicleta para falar comigo. E a minha mãe chegou e depois chegou a casa e disse ao meu pai que o meu marido estava a falar comigo. Nessa altura já conversávamos, já eram namorados. E eu disse assim, então ele chegou ali, que mal fazia estar a falar com ele. E o meu pai deu-me uma chapada. Não fazia mal, mas não tinhas nada que estar lá a falar com ele sozinha. Era. E entre dançar uma lambada e levar uma chapada, a vida seguia. As idas à praia eram sempre muito felizes e deixaram grandes recordações. Também tínhamos as nossas idas à praia, eu sempre fui à praia. E depois juntávamos todas lá na praia, cada uma, eu era um grupo, íamos andar, não tínhamos problemas nenhuns. E depois ao almoço, a gente levava o almoço, fazíamos uma barreca e comíamos ali todos. Era bom, foi uns bons momentos, um bom tempo também. Havia uma praia que era a Praia dos Farbeirões e todo mundo andava nas terras. Depois de fazerem as suas colheitas, a minha mãe fazia uma cozedura de pão como todas as pessoas que iam para lá e íamos para essa Praia dos Farbeirões. O meu pai e todas as pessoas que para lá iam mandavam-me fazer esteiras de tabua e com essas esteiras atenchava-se 4 paus em quadrado e passava essas esteiras à volta e faziam uma casota. E todo mundo lá ia para essa dita Praia dos Farbeirões num mês, quase no fim do mês de setembro. E permanecíamos lá até ao 5 de outubro, porque o 6 de outubro era a Feira de Almancil. E nós tínhamos que estar aqui porque era a feira da nossa terra e era muito importante. Aquilo era uma vida espetacular. E já que a Maria José falou em vida espetacular, lembramo-nos da Festa de São Lourenço. A Ermida de São Lourenço é um dos locais mais importantes da região, afluindo a esta igreja muitos fiéis no dia 10 de agosto, dia da festa. Esta é uma igreja notável, sobretudo pelo revestimento em azulejos, que retrata a vida do santo em 8 painéis figurativos.
às voltas pelo mundo com meu olhar de vagabundo. Tu, ó terra, que és bordada de fios de toda a cor, que o sol fecunda com amor, e a fada que te bordou te dê como espelho a lua, que te diz que tu és bela, que tu és beleza. Às voltas pelo mundo, diz o nosso Claudino, e muitas voltas podemos dar, que a Almancil vamos parar. Uma terra cheia de recantos e que tem nas pessoas um dos maiores encantos. Tenho orgulho daquilo que eu tenho feito e tenho orgulho daquilo que está feito em Almancil. Foi aqui que eu queria mais os amigos, em que tive a vida boa, em que convivi com toda a gente, em que eu considero-me de Almancil. Não, se me disserem que queria mudar daqui para o outro lado, não mudaria, por nada. Por nada. Nascida e criada em Almancil, mas muito orgulhosa de Almancil. Isto é um lugar ótimo para viver. Quer dizer, as pessoas são amadas, tratam-me bem, eu também não os trato mal. Eu que tudo te dei com minhas duas mãos, carreguei os teus campos alourados com meus olhos e o meu suor, e a minha casa estava uma mesa vazia e lágrimas no rosto. Eu que construí o teu palácio e que da pedra fiz água para tu beberes, e um tal dia que tu ias no teu cavalo de arrogância, tu passastes por mim e nem sequer me olhaste, eu que tudo te dei com minhas duas mãos.